Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez no livro dos Salmos, dessa vez no Salmo de número 78, para que nós façamos a leitura desse texto da palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite, seguindo aí a nossa sequência dos Salmos de Asaf. Salmo de número 78. Peço a sua paciência, porque nós vamos ler todo o texto do Salmo 78 para a nossa reflexão nessa noite. Livro dos Salmos, Salmo de número 78. Diz assim a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fez-lo seguir. Aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte,
e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam, arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhes mentia, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e converteu em sangue o rio deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas, e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra lhe destruiu as vinhas, e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles, e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e os incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada, e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes culminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança.
e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com as mãos precavidas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti nessa noite, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor, pela Tua bondade para conosco, privilégio de entregar a Ti o nosso louvor, nossa gratidão. Agora estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento da Tua vontade revelada e que o Teu Espírito Santo aplique a Tua palavra aos nossos corações. É o que oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Desde quando eu era adolescente, um dos autores que eu mais gosto, um dos autores favoritos da literatura, é o autor francês Alexandre Dumas, que muitos leem, conhecem como Alexandre Dumas, que é autor de algumas pérolas da literatura, principalmente Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Talvez essa sua obra mais famosa tenha uma história muito curiosa, O herói da trama, um jovem chamado Edmond Dantès, é um marinheiro mercante, trabalhador, bem-sucedido, que está prestes a se casar com uma moça muito bonita, que ele ama profundamente, e está prestes a se tornar o capitão do seu barco e a seguirem uma carreira muito bem-sucedida. Mas, de repente, há uma reviravolta na vida de Edmond Dantès, fruto de maquinações dos seus inimigos. Ele é preso, condenado por um juiz corrupto e sentenciado à prisão perpétua numa ilha fortaleza da qual ninguém nunca saiu para contar a história. Ninguém jamais escapou. Após alguns anos de confinamento solitário e de muitas dificuldades, Dantès conhece um velho padre italiano que o adota praticamente como um filho e passa a ensinar a ele tudo o que ele precisava aprender sobre a vida. Ele faz lá um currículo educacional que provê Edmond Dantès de uma educação muito primorosa, tendo em vista o seu confinamento e as dificuldades que ele experimenta na prisão. E lá também esse padre lhe conta a respeito de um fabuloso tesouro, um rico tesouro que está escondido em uma ilha chamada Ilha de Monte Cristo. E esse padre morre, mas antes de morrer, conta a Dantès como ele poderia chegar e se apossar desse precioso tesouro, desse rico tesouro. Ele consegue escapar da sua prisão, e então vai até o lugar do fabuloso tesouro, consegue recuperar esse tesouro e depois de algum tempo retorna à sociedade parisiense para, agora munido de recursos, executar a sua vingança contra aquelas pessoas que foram responsáveis ali pela perda praticamente da sua vida, pelo roubo daqueles anos preciosos da sua história. É uma história muito bonita, uma história muito interessante. Quem já leu ou viu o filme vai se lembrar disso. Contudo, a história do Conde de Monte Cristo é uma ficção. Ainda que bela, é uma ficção. Mas há algo muito interessante na história que Alexandre Dumas conta, que tem a ver com a sua personalidade, que tem a ver com a sua história pessoal. O pai de Dumas morreu quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Ele era filho de um dos principais generais do império de Napoleão Bonaparte, um homem que era um herói temido pelos seus inimigos e muito amado pelos seus soldados. Era um homem diferente porque ele era fruto de um casamento interracial incomum nos seus dias. O pai ou o avô de Dumas era um nobre e a sua avó era uma escrava.
E o pai de Dumá, um general, morreu, né, em batalha, e ele ficou órfão aos 4 anos de idade, e ele cultivou durante toda a sua vida, de forma impressionante, a memória do pai. Só para vocês terem ideia de como ele amava essa figura paterna, essa história. Quando Dumá escreve a sua autobiografia, as primeiras 200 páginas da sua própria história são dedicadas à história do pai. E ele diz, né, que para ele recordar era a coisa mais importante do mundo. Recordar era a coisa que trazia sentido e significado para a sua própria vida. E ele coloca isso nos seus romances, porque o pior pecado para Alexandre Dumas era esquecer-se. Quando a gente olha para a história, né, do Conde de Monte Cristo, o pior mal que os vilões da história puderam fazer com Edmond Dantès não foi assassiná-lo, mas foi jogá-lo em uma prisão para que ele fosse esquecido pelo mundo, para que ninguém se lembrasse da sua existência. Em contrapartida, os heróis das histórias de Dumas são aqueles que jamais se esquecem de qualquer pessoa ou de qualquer situação que eles tenham vivido e experimentado na sua vida. Alexandre Dumas trouxe isso para a sua obra. Ele diz assim: a pior coisa que pode acontecer com alguém é ser esquecido. Há um pensamento atribuído a um filósofo chamado Jorge Santa Ana que diz o seguinte, que aqueles que não conseguem se lembrar da história estão fadados a repeti-la. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão fadados ou condenados a repeti-lo. Asaf certamente concordaria, tanto com o pensamento de Santa Ana, quanto com o pensamento de Alexandre Dumas, porque é isso que temos na sua poesia, nesse que é, né, um salmo bastante longo, como os irmãos presenciaram na nossa leitura, o segundo salmo mais longo da Escritura, né, perdendo apenas para o Salmo 119, em que há um propósito. Ele destina-se a ser um salmo histórico, né? Ele não foi composto por Asaf com o propósito de ser um momento de louvor, de adoração. Se vocês olham aí, o primeiro versículo, ele dirige ao povo, ele diz assim: escutem, povo meu, a minha lei. O propósito de Asaf é contar ou recontar a história do povo de Deus, tendo em vista isso, o perigo ou o pecado de se esquecer. Que ele vai dizer muito bem aqui na poesia que nós temos em mãos, que é dividida assim de uma forma bem diferente, porque nós temos a primeira parte desses salmos, do verso 1 ao verso 8, aonde nós temos um preâmbulo, onde ele vai explicar o que ele vai se propor a fazer, contando a história do povo de Deus. Depois do verso 9 ao verso 64, Asaf vai trazer uma lição da história, que é uma lição muito negativa. É um exemplo negativo que ele quer trazer para a sua geração a respeito do perigo, do pecado de se esquecer de Deus. E por fim, do verso 65 ao 72, ele vai trazer um pouco mais a respeito da graça e da misericórdia de Deus, apesar do esquecimento do seu povo. Então eu queria pensar com os irmãos sobre isso, né, sobre o tema Não se esqueça, aprendendo com a história do povo de Deus. O que a gente aprende com a história do povo de Deus? A primeira coisa que Asaf nos chama a atenção, do verso 1 ao verso 8, é que ele nos fala sobre a necessidade de ensinar as novas gerações a respeito de se lembrar do Senhor. Ele diz assim: olha, escutem, meu povo, a minha lei, prestai atenção às minhas palavras.
Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que uma nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Asaf, no preâmbulo do seu salmo, está descrevendo para nós o caráter da sua poesia. Ele está dizendo assim, olha, prestem atenção. Ele está fazendo um chamado, irmãos, ao povo da sua geração. E ele diz que esse chamado consiste justamente em que o povo do Senhor precisa aprender a necessidade que tem de se lembrar da palavra do Senhor. E ele diz assim, olha, ensine, especialmente as suas crianças, ensine a próxima geração a respeito do cuidado de Deus, a respeito das maravilhas de Deus. Porque quando nós prestamos atenção à história, Asaf diz, e ele vai contar a história daqui por diante, a história não nos oferece uma imagem bonita. A história do povo de Deus é a história do esquecimento de Deus e dos grandes feitos de Deus, das maravilhas de Deus na vida do seu povo. E ele diz assim, olha, nós precisamos nos lembrar disso, nós precisamos preparar uma geração que tema ao Senhor, que ame ao Senhor e que aprenda o propósito da lei do Senhor para as suas próprias vidas. Quando nós lemos essas palavras de Asaf, é possível, irmão, nós enxergarmos aquilo que o Deuteronômio, capítulo 6, verso de número 4, nos diz, quando Moisés, se despedindo do povo, diz assim, olha, lembrem-se, Israel, ensine os seus filhos, quando estiverem caminhando, quando eles estiverem sentados, quando eles estiverem deitados, não importa no caminho, em casa, ensinem a história de Deus e da redenção e dos feitos de Deus na vida do seu povo, porque é assim que o povo de Deus adquire condições de viver de forma piedosa. Apliquem a palavra do Senhor. Há uma lição a ser aprendida. E ele diz que ele precisa contar essa história, que ele chama de parábola. Quando você olha a palavra aqui no verso de número 2, por favor, não pense aqui que Asaf está se referindo à parábola no sentido que nós a conhecemos lá no Novo Testamento, das parábolas que Jesus contou, porque as parábolas que Jesus contava eram histórias ilustrativas, nem sempre eram histórias reais, né? Eram histórias tiradas do contexto, mas Asaf está dizendo que a história do povo de Deus, ela é real. Que olhar para trás é olhar para uma história real que tem uma lição a ser aprendida. E sabe que lição é essa? Ele diz que é um enigma, que talvez a melhor tradução da palavra seja um paradoxo. Asaf diz assim, olha, olhando para a história do povo de Deus, nós não conseguimos entender como é que funciona o coração, como é que funciona a mente do povo de Deus, porque o povo de Deus é o povo que se esquece das suas promessas. O povo de Deus é o povo que se esquece das suas maravilhas. É o povo que deixa de confiar nele. É o povo que deixa de apreender a sua instrução, a sua lei. É algo inexplicável, Asaf diz, porque
quando nós olhamos a história, nós olhamos os grandes feitos de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a graça de Deus, a provisão de Deus na vida do seu povo, e era de se esperar que o povo de Deus retribuísse todas as maravilhas de Deus, vivendo de forma agradável a Ele, vivendo em uma história que fosse de louvor e adoração. Mas Asaf diz que isso não é possível de ser visto na história do povo de Deus. Por quê? Ele diz porque há uma falha em ensinar as gerações posteriores a respeito da palavra de Deus. Ele diz assim, olha, não é contar a história simplesmente. Nos versos 7, no verso 8, ele está nos dizendo qual é o propósito, qual é o resultado da palavra do Senhor, da lei do Senhor na vida do povo de Deus. Ele diz assim, olha, nós contamos a geração, nós recontamos a história do Senhor, nós ensinamos os nossos filhos, os nossos netos a respeito de Deus, para que eles depositem em Deus a sua confiança, para que eles confiem em Deus como o seu sustento, como a sua esperança. Ele diz assim, olha, o propósito da palavra do Senhor é para que eles aprendam a soberania de Deus com um coração grato, com um coração humilde. E principalmente, que eles obedeçam ao Senhor em todos os momentos da sua vida e da sua trajetória, da sua jornada nessa terra. Esse é o propósito de criarmos uma geração, de ensinarmos uma geração sobre temer a Deus, sobre amar a sua palavra, para que esse povo seja dependente de Deus, para que esse povo, de forma humilde e agradecida, confie na soberania de Deus, para que esse povo obedeça a Deus em todas as situações da sua vida. E isso começa não na igreja, diz Asaf, isso começa dentro das nossas próprias casas. Isso é curioso, irmãos, porque às vezes nós colocamos a culpa, ou nós nos referimos à falha que a igreja, ou que os pastores, ou que os professores de escola dominical, os tios e as tias, cometem com relação a ensinar os nossos filhos. Mas Asaf diz que não é responsabilidade da igreja ensinar os nossos filhos a temer o Senhor, a confiar no Senhor, a confiar na sua soberania, a obedecer a sua palavra, porque essa é uma responsabilidade de dentro de casa. Somos nós que ensinamos dentro das nossas casas aos nossos o que significa crer, o que significa ter fé. E ele chama a sua geração para entender essa lição, para compreender esse propósito da palavra do Senhor para a sua vida. E no segundo momento, então, do verso de número 9 até o verso de número 64, ele vai nos oferecer esse exemplo negativo, que ele chama de enigma, que ele chama de paradoxo, porque à medida que nós vamos olhando a história do povo de Deus, e Asaf vai recontar essa história em 3 momentos. Ele vai olhar para o seu momento, para o tempo em que ele vive, e ele vai voltar, ele vai retroceder até o momento do deserto, e depois ele vai retroceder um pouco mais até o momento da redenção no Egito, e ele vai dizendo assim, olha, não importa o ambiente, não importa a circunstância, há um pecado persistente no coração do povo de Deus, que é o pecado de se esquecer do Senhor. E quando ele diz isso, ele não nos diz que esquecimento é um problema de cabeça. Ele diz que esquecer do Senhor é um problema, é uma falha de coração. E no verso de número 9, no verso 10,
ele começa para nós falando sobre o aviso que nos dá para prestarmos atenção na vida do povo de Deus, a partir da descrição de um personagem, Efraim. Ele diz assim: olha, os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Nunca houve na história do povo de Deus um momento em que os filhos de Efraim correram de alguma batalha física. Mas Asaf está dizendo que eles retrocederam, que eles desertaram da aliança. Verso de número 10, ele diz assim: olha, eles não guardaram a aliança de Deus. Por que ele usa Efraim? Porque Efraim sempre foi a tribo mais poderosa do povo de Deus, desde sempre. Às vezes nós somos, ou estamos familiarizados com a história de Judá, mas lembre-se, se você retroceder um pouco o tempo dos juízes, Judá não tinha nenhum protagonismo nos dias dos juízes. Não havia liderança, não havia participação efetiva da tribo de Judá, porque os grandes heróis ou a manifestação do povo de Deus era algo que vinha da parte de Efraim como representante da tribo de José, que havia herdado, num primeiro momento, o protagonismo do direito da primogenitura. Mas Asaf está dizendo que, diante desse privilégio, diante dessa representação, esse Efraim, ou os filhos de Efraim, que representam o povo de Deus, eles abandonaram a aliança. Eles não prestaram atenção na palavra do Senhor. Eles servem como imagem do reino de Israel, de gente que paga a Deus ou retribui a Deus todo o bem que Deus está fazendo, se esquecendo da vontade do Senhor. Ele diz assim: olha, Efraim abandonou a batalha, Efraim abandonou a luta da fé, ele abandonou a aliança. Mais ou menos como o próprio Cristo fala quando escreve a carta por intermédio de João à igreja de Éfeso, no Apocalipse, capítulo de número 2. Ele diz assim: olha, eu tenho contra ti que abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Gente que não guarda aliança, gente que se esquece das maravilhas do Senhor na sua vida. Se você olhar o verso de número 18, ele diz assim: olha, eles eram rebeldes, eles não creram, não confiaram no Senhor. Verso de número 22, fingiram confessar o Senhor, mas o seu coração não era firme. Versos 36 e versos 37. Asaf diz assim: eles deixaram de contar à geração próxima a respeito das maravilhas do Senhor. Preste bem atenção nisso, porque ele está descrevendo para nós uma cadeia de acontecimentos que se repete, não importa se em Zoan, lá no Egito, não importa se no deserto ou na terra da promessa. Ele diz assim: há um padrão repetitivo de comportamento que marca a vida do povo de Deus. Ele diz assim: primeiro eles se esquecem das maravilhas do Senhor. Depois o que vem é a incredulidade, porque se esquecendo de quem o Senhor é, ignorantes com relação a quem o Senhor é, a falta de fé e a incredulidade se assenhoram do seu coração. Versos de número 17 até o verso de número 31. Depois o próprio Asaf repete isso no verso 56 a 64. Ele diz assim: é isso que acontece com a vida do povo de Deus. Eles passam da ignorância para a incredulidade e, por fim, a sua vida é marcada por um momento de idolatria. E em contrapartida, o que Deus está fazendo na história do seu povo? Ele diz assim: Deus permanece sempre presente, Deus permanece sempre fiel, Deus permanece sempre atento
sempre majestoso e maravilhoso na vida do seu povo, retribuindo a ingratidão, retribuindo a infidelidade com a sua glória, com a sua graça, com a sua misericórdia sobre a vida do seu povo. Há aqui um verso que eu gostaria de destacar dentre esses tantos versos, mas no verso de número 19 e no verso de número 20, quando Asaf está descrevendo a tentação do povo de Deus, ele diz assim: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? Ele está dizendo, olha, será que Deus é esse Deus que de fato cuida do seu povo, um Deus que está presente na vida do seu povo, a ponto de fazer o impossível acontecer? A resposta, irmãos, não está aqui, mas está justamente no salmo que nós lemos a semana passada na nossa liturgia, que é o salmo mais famoso das Escrituras, o Salmo 23, porque Asaf está tomando emprestado as palavras de Davi, quando ele diz assim: olha, o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Nada, absolutamente nada, porque Ele é o Deus capaz de preparar uma mesa na presença dos nossos adversários e de ungir a nossa cabeça com óleo, de fazer com que o nosso cálice transborde. Esse é o Deus que cuida do seu povo. Esse é o Deus que pastoreia o seu povo, esse é o Deus que age com fidelidade, que age com graça, com misericórdia. Mas Asaf diz assim, mas há um enigma que marca a vida do povo de Deus, um grande paradoxo, porque quanto mais Deus age na vida do seu povo, sabe o que é que acontece? Mais o seu povo se esquece da ação bendita do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. E o resultado disso nós encontramos, irmãos, nos versos 59 a 64, quando ele diz assim: aqueles que se esquecem do Senhor serão rejeitados por Deus. Porque aqueles que se esquecem de Deus, Deus rejeita a sua adoração. O julgamento de Deus para aqueles que se esquecem dele é que Deus rejeita a adoração desse seu povo. Aqueles que se esquecem dele, aqueles que mantêm o seu coração distante dele. Como nós nos parecemos, não é, com a descrição que Asaf faz do povo de Deus, né? Charles Spurgeon disse certa vez que todos nós temos uma tendência muito forte de gravar as nossas tribulações em mármore, para que nós jamais nos esqueçamos delas. Mas em contrapartida, nós escrevemos as bênçãos e as maravilhas de Deus na areia. Sabe por quê? Porque elas são apagadas com muita facilidade. Esse é o resultado da história do povo de Deus. Asaf está dizendo assim, olha, não importa se são esses os que saíram do Egito, os que passaram pelo deserto, ou os que tomaram posse da terra prometida. Quando nós não entendemos o propósito da vontade de Deus, quando nós não entendemos o propósito da lei do Senhor, nós somos governados por esse esquecimento pecaminoso, por esse esquecimento espiritual. E o resultado disso, irmãos, é o julgamento de Deus, porque Deus é o Deus que rejeita aqueles que se esquecem dele. Quando Asaf vai descrever o que aconteceu com o santuário de Siló, né, que era o grande centro de adoração do tempo dos juízes, era o lugar onde Samuel foi treinado, onde Samuel proclamou a palavra de Deus, o lugar onde a arca da aliança foi repousada. Mas a Bíblia diz que a condenação, o julgamento de Deus veio quando os filhos de Eli, uma
uma geração que não se lembrou da palavra de Deus, uma geração que cresceu não se lembrando da palavra de Deus, embora tenha sido uma geração que nasceu no tabernáculo, filhos do pastor. A Bíblia diz que aqueles homens tomam a arca da aliança e eles levam para a batalha como um mero amuleto. E a Bíblia diz que naquele dia de batalha, a arca foi tomada, né? E Ofni e Finéias foram mortos. E quando a esposa de um deles, que estava grávida, soube do que aconteceu, na sua dor, ela deu à luz a um filho que ela chamou de Icabode, porque ela disse assim: foi-se embora a glória do Senhor da vida do seu povo. Era a condenação de Deus para aqueles que haviam se esquecido da aliança do Senhor, para aqueles que haviam se esquecido de confiar no Senhor, de temer ao Senhor, de confiar na soberana vontade de Deus para as suas vidas. O esquecimento rebelde traz consequências para a vida do povo de Deus, porque Deus rejeita aqueles que o rejeitam. Deus não recebe a adoração daqueles que não se lembram dele, daqueles cujo pecado é um pecado deliberado de se esquecer das maravilhas do Senhor sobre a sua vida. Asaf diz assim: nós precisamos aprender com a história do povo de Deus, porque a única cura que nós temos para esse mal é nos lembrarmos do Senhor. Irmãos, se nós nos esquecermos o quanto custou para Deus redimir a vida do seu povo, qual foi o preço que Deus pagou para tirar o seu povo da escravidão no Egito, como o preço que foi pago, principalmente na grande história de salvação, que é o preço da vida do Filho de Deus no Calvário. Se nós nos esquecermos do preço que foi pago pela nossa redenção, com o tempo nós nos esquecemos da fé, com o tempo nós nos esquecemos da glória de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. E Asaf diz assim: olha, a cura é lembrar-se de tudo que Deus tem feito pela redenção do seu povo. Quando nós chegamos ao final do Salmo, no verso de número 65 até o verso de número 72, ele vai nos lembrar mais uma vez de quem é o Senhor da história, porque ele vai descrever que, embora o povo de Deus haja com infidelidade, embora o povo de Deus se esqueça de quem o Senhor é, Deus jamais se esquece do seu povo, Deus jamais se esquece das suas promessas, Deus jamais se esquece da sua provisão. Olhe para o verso 65, ele diz assim: então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Ele fez recuar a golpes os seus adversários e lhe culminou perpétuo desprezo. Além disso, ele rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim, mas escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Ele diz assim: glórias sejam dadas ao Senhor, porque embora nós nos esqueçamos dele, Deus jamais se esquece de ser bondoso, de ser maravilhoso, de ser misericordioso na vida do seu povo. E Deus provê para si esperança para o povo.
Ele provê de si cuidado para o povo. Quando ele nos fala sobre Davi, irmãos, ele não está simplesmente falando que Davi é um homem perfeito. Ele não está dizendo que Davi é um homem à prova do esquecimento. Mas nós lemos agora há pouco a poesia de Davi, quando ele diz à sua própria alma: bendize a minha alma o Senhor e jamais se esqueça de todos os benefícios do Senhor para contigo. Ele é alguém cujo coração é um coração íntegro, é um coração que jamais se esquece de onde Deus o encontrou e o que Deus fez pela graça e a misericórdia sobre a sua vida. Mas Deus não está falando desse Davi. Ele está falando do descendente de Davi, ele está falando do verdadeiro pastor, né? Daquele que de fato cuida das ovelhas do seu povo, aquele que de fato provê cuidado, provê graça e misericórdia para nós, mesmo que nós nos esqueçamos, mesmo que em determinadas situações da nossa vida nós nos esqueçamos de quem o Senhor é e do que Deus faz pelas nossas vidas. Que bênção é saber que as nossas histórias são a história de Deus. A nossa história não é a nossa história pura e simplesmente, mas é a história de Deus. Porque quando nós nos esquecemos dele, quando nós tapamos os nossos corações, quando nós nos tornamos obtusos para com a sua vontade revelada, Deus não se deixa, né, ficar sem o testemunho da sua graça e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Para alguns, a história é esse está fadado a repetir os erros, está fadado a repetir os mesmos problemas, a se esquecer, mas pelo povo de Deus, pela graça do Senhor e pela misericórdia do Senhor, o amor de Deus prevalece sobre a história do seu povo. Apesar da nossa infidelidade, Deus permanece fiel à história que Ele tem construído sobre nós. A nossa história é a história de Deus agindo. Que lição nós tiramos daquilo que nós olhamos para a vida do povo de Deus do passado? Essa é a pergunta de Asaf. Quando nós nos esquecemos de treinar os nossos, quando nós nos esquecemos de incutir no coração dos nossos filhos as grandes maravilhas de Deus, que lição nós podemos tirar da história? Que lição nós podemos aprender, né, desse emaranhado de dificuldades, de pecados? O pior pecado é o pecado de se esquecer na presença do Senhor. E às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas, né? E a vida dessas determinadas pessoas do povo de Deus é como a história de uma das mais famosas canções aí da música popular brasileira. Talvez você já certamente conhece a música que foi aí eternizada na voz da Elis Regina, cujo título é Como os Nossos Pais. Ela diz assim: a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como? Como os nossos pais. Que lição nós aprendemos da história do povo de Deus? Alexandre Dumas perdeu o pai muito jovem, mas a memória do seu pai persistiu por toda a história da sua vida, pelo seu trabalho. Ele jamais permitiu que esse pai se tornasse ausente na sua história, porque era o grande herói das suas histórias.
E os heróis dele se lembram de tudo e de todos que passam pela sua vida. O grande herói da nossa história é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele jamais se esquece de nós. Às vezes, irmãos, nós passamos por tantas situações, por tantas histórias, por tantas lutas. Pensamos que Deus se esquece de quem somos, do que vivemos, do que experimentamos. Mas a Bíblia diz que a história sua é a história de Deus. E Ele levará a bom termo a história, até o dia de Cristo Jesus. Mas os vilões da história do mar, nos lembra, são aqueles que fazem de tudo para se esquecer. E às vezes, quantas vezes nós bancamos os vilões da nossa própria história, nos esquecendo de Deus, dos seus feitos, da sua graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas, nos esquecendo de ensinar os nossos a temer ao Senhor. E aí uma geração se levanta depois da nossa, que nada tem a ver com Deus, e nós perguntamos: o que deu errado? Asaf diz: porque foi uma geração que se levantou, que não aprendeu a confiar, nem a temer e nem obedecer a Deus. De que lado da história você está? Que Deus nos dê graça e misericórdia para aprendermos com a história do Senhor nas nossas vidas, para que aquilo que nos sobrevém seja visto como uma oportunidade de ensinar os grandes feitos do Senhor na nossa geração. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre um lugar sempre oportuno nos nossos corações.